Eu vivo isso há 13 anos. Então, já chegaram 4. Vamos ver se vem mais. Para quem não conhece o Luiz Vaz, ele tem uma facilidade incrível, né, de trabalhar a sonoridade e o jogo, né, semântico com as palavras e construir neologismos. Que bom, obrigado. É incrível. Dele sempre foi assim, a gente se conheceu. E, às vezes, ele brincava também, sempre fazendo poesia, mas, às vezes, também fazia palavras incrivelmente Vocês eram o meu público predileto, só vocês riem das minhas piadas. Mas Até isso era fantástico. Era bonitinho. O Luiz dá oficina, curso, agora, nesse período? Luiz? Você Você dá, Luiz, agora? Se eu estou fazendo algum curso, alguma... se você dá oficina. Eu, no momento, sou gestor de uma mediateca que funciona no bairro de Santa Cruz, que é o bairro mais a oeste da... Não, no momento eu não estou oferecendo nenhuma oficina, mas eu quero... Meu nome é Noêmia, desculpa. Oi, Noêmia. Boa tarde. Aí você... desculpa. Em Santa Cruz é o que você está fazendo? Santa Cruz eu faço um trabalho numa instituição do terceiro setor. No momento eu não estou fazendo nenhuma oficina, mas eu estou me preparando para tal, porque eu quero aproveitar também esse espaço da internet e conhecê-lo e melhor dominá-lo para fazer mesmo. Eu faço bastante coisa, mas muito aplicada a mais uma conversa, uma participação em algum projeto, mas até conseguir fazer oficinas de teatro do oprimido, que eu achei muito interessante fazer, dentro das condições que são totalmente diferentes e, para alguns casos, adversas, e para outros ela funda novas possibilidades, né? Então, estou pensando bem em fazer. Trabalho voluntário que você faz em Santa Cruz? Não. Eu também tenho um trabalho voluntário lá. Eu fui criador e fundador de um centro de arte chamado Casa da Rua do Amor, e eu também faço, como profissional contratado, a gestão desse outro espaço que chama Casa Ser Cidadão. É uma casa do século XIX, da primeira metade do século XIX, que pertenceu ao Cesário de Mello, que é um senador da Primeira República e foi médico sanitarista também. Eu dou aula de violão gratuita para pessoas em situação de rua lá na Malé, agora interrompeu na pandemia. Ou na Malé? Na Malé, Magalhães Bastos. Malé da Zona Oeste, claro que eu conheço muito bem. Interessante. Nossa região, minha região. Oi? Para pessoas em situação de rua que recebe alguma... Seu áudio falhou um pouquinho aqui. Eu dou aula de violão para pessoas em situação de rua, lá em Magalhães Bastos, Malé. E eu dou aula gratuita de violão para pessoas que não têm condições de pagar, iniciante, porque eu não sou profissional. Eu passo o que eu sei, o que eu estudei, técnica, para que as pessoas ampliem esse olhar para a música como um resgate, sabe, de coisas boas, para daí partirem para outros caminhos. Por isso que eu sempre pergunto de projeto social, para dar minha parcela, oferecer minha parcela onde tiver espaço, tá bem? Desculpa só interromper para a gente começar aqui, tá? Eu vou pedir à equipe para soltar a vinheta. Nico, desculpa, antes de mais nada, perdão. Luiz, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você tem algum material para exibir, alguma projeção? Não tenho, não. Eu vou participar de uma conversa agradável com meu amigo Lico Tulli e com vocês todas e todos. Tá joia, obrigada. Nada. Valeu, Ana. Então, vamos lá, vamos começar, vamos gravar. Foi. Isso aí.
Olá, 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 olá. Muito boa tarde, galera aqui dos estudos virtuais em Teatro do Oprimido. Bem-vindos a mais uma quinta-feira, onde a gente vai trabalhar, conversar, entender, né? Se cuidar, como diria Michele Couto, entender um pouco mais sobre o pensamento de Augusto Boal, um pouco mais sobre o teatro do oprimido. Eu sou Lico Turli, e junto com uma equipe incrível, que o nome está aqui, é de todo mundo aqui, né? Vai aparecer para vocês. Não sei se eu fizer assim, depois no final a gente chama o nome da equipe, mas está o Rafael, está aí a Luana, Clara, Simone, Thaísa, tem uma galera, eu não quero nem esquecer, falar o nome de todo mundo para não esquecer o nome aqui de ninguém, tá? E a gente vem trabalhando desde 23 de março de 2020, quando a pandemia, né, toma conta do país, toma conta do mundo, e a gente já estava previsto fazer um grupo de estudos presenciais na Bahia, Salvador, mas, devido à pandemia, a atividade só teve um encontro. E aí a galera resolveu fazer pela internet, e foi bom, porque possibilitou a outras pessoas que fizeram também a oficina em janeiro, no Teatro Castro Alves, em Salvador, fazer também o grupo virtual, que ficaria restrito ao pessoal de Salvador. Então, a gente criou o grupo de estudos virtuais em Teatro do Oprimido, né, para diferenciar até do grupo de estudos em Teatro do Oprimido, que é o GEST, que foi fundado há 10 anos atrás, com a missão de inserir o Teatro do Oprimido na educação, no ensino em teatro, não só no ensino em teatro, na licenciatura em teatro, mas também nas escolas formais e as não formais também. Então, a gente fez o primeiro módulo, que foi a poética do Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. Depois a gente fez um outro módulo, o Arco-Íris do Desejo, e o terceiro foi a Estética do Oprimido. E eram tudo em módulo, porque a gente achava que a pandemia ia acabar, que logo, logo ia parar tudo isso, e não parava. A gente reunia e abria um outro livro. E agora, como não parou, a gente até falou, não, agora vai acabar, virou o ano, né? Já não teve carnaval, já não teve Natal, vai ter que parar. E aí não parou. E a gente reuniu e resolvemos trabalhar com teatro legislativo. Não é muito necessário explicar o porquê, né? O momento do país, o momento que estamos vivendo, da barbárie, da extrema-direita e da necessidade de nós nos organizarmos para, pelo menos, né, ficarmos vivos. E aí o grupo, conversado, entendeu que esse livro, Teatro Legislativo, ele é a síntese, né, do teatro do oprimido enquanto ato, enquanto organização, enquanto grupos que discutem política ao fazer seus exercícios, ao montar seus espetáculos, e que teriam e podem ter, né, um papel fundamental na discussão da política, na discussão das leis e no avanço para um país mais justo, para uma equidade social. Bem, isto posto, a gente se organizou, está aqui no quarto módulo,
Hoje é o 4º encontro, né? Se eu não me engano, é o 4º encontro. A gente teve o primeiro com a Claudete Félix, ela esteve conosco, e a gente leu antes do mandato, foi bem legal. Depois a gente teve o segundo com a Nádia Turli, que criou o boneco do Boal, criou as cores, foi muito bom, o plástico, como a campanha funcionou, né? Foi bem legal. Depois a gente teve a Ellen Sarapec com um arquivo e um acervo incrível de imagens, encheu a tela aqui de tudo que ela guardou, né, do mandato. E hoje a gente tem um parceiro, Luiz Augusto Vaz, um grande amigo de 36 anos, 86. Rapaz, é muito tempo, né, Luiz? Bastante tempo. E que foi, né, junto comigo, com a Claudete, com a Silva, com a Valéria e o Paulo, um dos criadores, um dos fundadores do CTO, né, do Teatro Oprimido do CTO. E também participou da campanha e por um período também no mandato. Então, Luiz, primeiro quero te agradecer muito você ter aceito aqui o convite. Deixa eu dar uma apresentada aqui no Luiz, acho que eu tenho aqui. Peraí. Fugiu, mas peraí. Mais importante, você falou, né? A gente esteve juntos aí e é por aí, não precisa se preocupar. Você já me anunciou. Só esqueceu de dizer que eu sou um vovô como você, muito babão. Você é quadrivô, né? É. Quadrivô. Bem, tá aqui. O Luiz, não achei exatamente meu texto. Luiz vai. Que, para mim, incluiu a Zona Oeste no mapa do Rio de Janeiro, isso lá atrás, né? A Zona Oeste sempre foi o celeiro de cultura, celeiro, a palavra é horrível, né? Mas sempre foi o berço de cultura do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, a Zona Norte, ou seja, a produção, tudo que é carioca nasce ali, claro, depois é absorvido e acaba passando por Copacabana, a Zona Oeste, a Zona Norte, ou seja, mas a maior produção de arte, cultura e pensamento do Rio, do carioca, se dá exatamente no ramal Central, Santa Cruz, Campo Grande, Deodoro, no trem que a gente fazia tudo. Então, Luiz, a gente já fez aqui as primeiras leituras desse livro. Geralmente, como é que eu faço? Eu convido alguém para ler páginas, né, que a gente divide aqui, páginas do livro, e aí isso dura em média 20 minutos, por aí 25, não mais que isso. E aí, quando termina, a gente vai conversando e tentando contextualizar aqui para as pessoas que estão conosco esta experiência. Já nos perguntaram se foi uma experiência, primeira, de mandato coletivo. É a primeira vez que eu escuto isso, e Ellen respondeu, eu respondi, Claudete já respondeu, se sim ou não, se foi o primeiro mandato coletivo, a ideia, né, que hoje circula bastante. Depois perguntaram se seria possível, hoje, sem tomar tiro nas ruas, sem apanhar, fazer o projeto, né, fazer teatro pela cidade, discutindo política, se o momento seria perigoso, se o momento seria possível mesmo, né? Os bolsonaristas
extrema-direita armados, como é que seria essa reação, e a principal, como é que consegue fazer, como é que consegue montar. Então, a gente vai ler agora aqui um pedaço, eu vou convidar o Kleber, lá de Manaus, para ler a interpretação. O Boal vai explicando um pouquinho e fala dos grupos, exatamente como é que os grupos funcionavam dentro disto. E aí, depois que ele lê, a gente engata no bate-papo aqui e vai abrindo, vai conversando com a galera. Beleza? Então, Kleber, vamos lá? Vamos. Assim, antes, um minutinho, Kleber, só lembrando que a gente acabou fazendo uma inversão, tá? Para quem está aí com o livro, vai falar, peraí, dramaturgia não é antes de interpretação? É. Só que tem uma pessoa que eu queria que estivesse comigo no dia da dramaturgia. Então, a gente está vendo a data que ela pode, e quando ela puder, a gente confirma esse trecho da dramaturgia, que é bem importante também. Mas hoje a gente vai trabalhar, então, com o capítulo interpretação. Contigo, vamos lá. Interpretação. O primeiro problema que se enfrenta ao ensaiar uma peça com as comunidades é a ausência de referências teatrais. A maior parte dos integrantes dos nossos grupos jamais foi ao teatro, e se foi para ver uma comédia de costumes. Quando falamos a palavra teatro, na verdade, o que entende é telenovela. As telenovelas brasileiras habituaram os telespectadores a um tipo de interpretação que poderíamos chamar de realismo epidérmico. Os atores maus ou medianos imitam o jeito carioca de falar, um gingado carioca de se mover sem sair do lugar. Tudo isso misturado com o que viram de alguns atores formado pela Hector Studios, mas deles imito apenas os trejeitos. É evidente que existe sempre na nossa televisão as honrosas exceções, mas, via de regra, ator de televisão é simples imitador, faz de conta. Agrava-se isso pelo fato de que a maioria das telenovelas se passa em uma classe social diferente das dos atores, e vemos atores circulando em cenários que jamais conheceriam na vida real, metido em tramas que nunca seriam as suas paixões desconhecidas. Nós falamos do teatro que os nossos atores comunitários têm dentro de si, mas, num primeiro momento, eles entendem o falso teatro que vem na televisão. Quando se consegue mostrar-lhe que teatro são eles e não as telenovelas, os resultados são sempre esplêndidos, mas demora. Existe a vergonha inicial, a voz que cai no chão e o gesto que se amarra no corpo. O ator precisa aprender a diferença entre falar com o outro e a falar com o outro para a plateia. Precisa aprender que o ator não deve nunca cruzar os braços. Os braços são linguagens, são tão expressivos, a não ser que os personagens cruzem os braços. No entanto, a arte de interpretar um personagem acho que tem que dar isso. Aí. Tem que botar não, é o de baixo, né? Calma aí, gente, que deu uma travada aqui no meu computador. Já tô... Tranquilo. Enquanto o Rafa coloca, o Hector Studio era um curso para atores de cinema nos Estados Unidos e que o Boal conheceu isso em 1953, 54, quando ele fez o doutorado em engenharia química nos Estados Unidos e também estudou dramaturgia lá nos Estados Unidos. E ele acompanhou esse curso que formou grandes nomes que a gente conheceu, que já morreram também. Então era disso que ele falava. Ok, Rafael, obrigado. Luiz, se você também quiser comentar, fique à vontade, tá? Esse primeiro parágrafo aí sobre telenovelas.
Mais uma para cima. Eu estava com o microfone desativado aqui. Então, Lico, se quiser eu faço um comentário, mas eu acho que ele é longo e vai atrapalhar a leitura. É melhor ele fazer a leitura seguindo, né? Ok, beleza. Mas fique sempre à vontade, se tiver qualquer coisa, tá? Nenhum problema, não. Ok. Interpretação. Pronto, é esse do lado aí. Desculpa, gente. Meu computador ficou super ruim. Ok. Pode ser muito difícil ou muito fácil. Para Alfred Lunt, famoso canastrão, dizem, né, não vi, do começo do século, casado com a famosa e ótima atriz, dizem, não sei, Lynn Fontaine, interpretar um personagem era tarefa muito fácil. Bastava, segundo consta que ele teria dito, falar bem alto para todo mundo ouvir e não esbarrar nos móveis. Não é bem assim, mas essa afirmação tem um pouco de verdade. Quando o ator comunitário para de pensar em imitar os atores da novela das 8 e se preocupa mais em mostrar como são as pessoas que ele próprio conhece, como é a situação real na qual ele próprio vive, interpretar fica muito mais fácil e prazeroso. É um prazer reviver em cenas vividas na vida real e, ao revivê-las, compreendê-las. O spectator e suas relações com o espetáculo. A cerimônia teatral é bem definida. Algumas pessoas se preparam, longe da curiosidade das demais, e organizam um evento. Uma reprodução de cenas da vida real, mais ou menos autêntica. Isto é, tal como aconteceu ou como foi sentida, lembrada, imaginada. Em seguida, convidam outras pessoas a se imobilizarem diante de um palco ou arena, espaço estético, e aí reproduzem o evento ensaiado ou combinado. A cerimônia teatral tem como premissa primeira a divisão do espaço onde se movem os atores e aquele outro onde se imobilizam os espectadores. Justapostos não se interpenetram, não se superpõem, e mesmo quando é aquele fragmentado e neste disperso, seus pequenos pedaços guardam com o espaço circundante a mesma relação do grande palco com a grande sala. O teatro do oprimido rompe com essa cerimônia e tem como sua primeira premissa democratizar o espaço cênico, não destruí-lo, tornando transitiva a relação entre ator e espectador, criando diálogo, ativando o espectador e permitindo que se transforme em spectator. Essa transformação pode se dar de duas formas principais. É o próprio cidadão, o oprimido, ativado como artista, que cria o espetáculo, as imagens que serão representadas, ou apenas intervém no momento do espetáculo denominado fórum. Quando atores e espectadores, em igualdade de condições e com iguais poderes, improvisam soluções ou alternativas aos problemas propostos pelo espetáculo. Nestas duas formas, numa e noutra, ele se transforma em artista. Qual o efeito dessa transformação? Em primeiro lugar, onde estava o artista no qual o espectador se transformou? Dentro de si mesmo, é claro. O espectador atualizou o que dentro de si era apenas potência. Tão simples como um cidadão que aprende a andar de bicicleta, a nadar, a dançar valsa ou tocar o bumbo, o dançarino e o atleta estavam dentro dele mesmo, eram potencialidades do corpo do cidadão. Assim, o teatro cria um espaço onde potencialidades podem se atualizar, desenvolver-se. O cidadão pode se redimensionar, investigar-se, pode se conhecer e reconhecer-se. Esse novo espaço é propício às descobertas. E aquele que descobre ou se descobre se transforma. Qual o efeito que produz essa transformação? Vamos analisar alguns exemplares. Lillian Gish, eu acho, no Chapéu Mangueira. Eu vou lendo, quando for para parar, tu avisa. Lê esse aí. Pode ler esse aí. É Gish mesmo, né? Lillian Gish? Eu acho que é Gish. Deve ser.
No grupo do Chapéu Mangueira, fez-se uma peça sobre o lixo, o descaso da prefeitura e a responsabilidade eu acho que voltou muito. Voltou para 49, na 50, isso. E a responsabilidade dos próprios moradores do morro, no sábado à tarde, na hora de começar o espetáculo. Para a comunidade, deu-se por falta de uma das atrizes principais. Foram procurá-la por toda parte, até que a encontraram em sua casa, fazendo o quê? Tomando banho e se perfumando com sabonete. Houve que achasse cômico, até ridículo. Para que tomar banho se a personagem que interpretava era uma mulher suja no meio do lixo? Se estava suja, ficava suja a si mesmo. Lei do engano. A atriz, instintivamente, tinha percebido com clareza que ela era uma atriz interpretando um personagem cujos hábitos, costumes eram bem diferentes dos seus. Ela era capaz de interpretar a vizinha suja, capaz de criar um personagem, que os temos todos dentro de nós, das nossas pessoas. Porém, aquele personagem nada tinha a ver com a sua personalidade, e o que ela desejava era, durante o espetáculo, ter a clara certeza de que era ela interpretando a vizinha, e não ela dissolvida e degradada na sujeira da vizinha. Queria ser uma atriz interpretando criticamente uma vizinha e não nela se transformar ou ser como ela. Parecia ingenuidade, mas, na verdade, ela havia compreendido intuitivamente algo de essencial à arte da representação. Limpa, ela seria uma verdadeira atriz representando uma personagem suja. Suja seria ela mesma, como já eram tantos no dia a dia que ela própria queria combater. A atriz do cinema mudo, Lilian Gish, ficou conhecida, além de por seu talento, porque quando interpretava papéis de pobres, andrajosas, fazia questão de se vestir com lingerie de seda pura, queria sentir a seda tocando seu corpo, para se lembrar que era a Lilian Gish e não a pobre. O mesmo aconteceu com a nossa querida Lilian Gish do Chapéu Mangueira. Ok. Você dá uma paradinha. Luiz, por favor, vamos conversar um pouquinho. Acho que tem aí uma observação interessante que você queria fazer. O que eu acho bem interessante... Está mutado o microfone, Luiz. É a maneira que o Boal vai conseguindo colocar os exemplos, né, para ensinar a interpretação, para falar sobre a teoria da interpretação. Oi, Luiz, você está aí? Esse capítulo, esse trecho, me lembra muito uma situação que eu gosto muito de falar sobre ela. Para mim foi de grande aprendizado. A gente, em 91, já um ano já próximo à campanha, que você disse que eu participei, eu não participei da campanha, eu estava trabalhando no teatro, na época chamado Faria Lima, em Vila Kennedy. Sim, lembro. E eu me afastei completamente da campanha, mas mesmo assim, o que para mim foi uma coisa muito honrosa, o Boal me convidou para ser um assistente dele, mesmo não tendo ajudado na eleição dele, né? E aí eu fui fazê-lo com o máximo de empenho mesmo. Mas nesse período anterior, um pouco anterior, ou já quase no início da campanha, a gente fez o TR Democracia no aterro do Flamengo, né? E você conheceu um grupo que até hoje, você foi bem próximo dele também, aquele grupo lá do Morro do Engai, Morro do Estado, sim, né? Em Niterói. Eles tinham um mestre de capoeira, que eu nunca mais fiz contato com ele, o mestre Formiga, que era um mestre de capoeira e por isso tinha uma liderança no grupo, e ele tinha uma história para contar que se transformou em um fórum, né? O nome da história era Cheirando Pó para Não Comer Poeira. E essa história falava de ele próprio morando numa favela, tendo um irmão traficante, que tinha uma condição financeira muito mais favorável que a dele, que não conseguia colocar um muro na casa da mãe que tinha pedido a ele para fazê-lo, e ele tinha aquele sentimento de falência, né, de conseguir realizar coisas, e batia muito com a outra história, a outra realidade de um parentesco tão próximo seu, em que era
ligado ao tráfico de drogas, e aí todo esse conflito surgia. O fato é que eu, ao trabalhar com eles conheciam esse teatro que o Boal fala nesse capítulo, que era um teatro que não era... Eles achavam que eles não faziam teatro, que teatro não tinha nada, absolutamente nada a ver com eles. E foi difícil eu falar para o grupo de capoeira e comecei a perceber que eu estava fazendo um certo mal, porque até a capoeira, que é extremamente bonita e teatral, ela ficava feia e tímida nas representações deles, mesmo quando eles estavam fazendo, porque eles pensavam que estavam fazendo alguma coisa que não era teatro. Quando eu vi que eu estava adiando muito aquilo, que eu não conseguia conduzir como coringa, estava feio o trabalho e tal, eu falei uma frase que foi mágica, né? Eu falei assim, eu acho que já entendi o que a gente está fazendo. A gente está tentando teatralizar a capoeira. Vamos capoeirizar o teatro. E quando eu falei nisso, abriu a cena. Eles começaram a jogar aquilo que eles sabiam, que aquele jogo que eles conheciam, que era teatro e capoeira. E que só faltava eles entenderem que já era, que não era uma coisa diferente. E aí ficou um belíssimo trabalho, você lembra bem disso, você nos acompanhou a São Paulo, né? Nos ajudou, inclusive, nessa viagem. Maravilhoso. E o trabalho era todo feito em roda, com entradas e saídas, como se pede para entrar numa roda de capoeira. Então, bem rapidinho, esse exemplo. Capoeirizar o teatro foi a frase mágica que fez com que o trabalho acontecesse. Eles reconhecessem que o que faziam já era teatro, e não era alguma coisa, né, que não os alcançava e que eles também não alcançavam. Eu gosto sim desse exemplo, espetáculo maravilhoso, fantástico, de uma plasticidade, de uma musicalidade ímpar. Dos grupos que a gente tinha, eu acho que era um dos mais, plasticamente, né, falando, mais interessantes. E eu lembro bem quando a gente fez na Terra Democracia, depois foram para São Paulo, e eu acho que você foi muito feliz com o exemplo, Luiz. Essa ideia, né, que o Boal coloca do que é teatro, do que as pessoas entendem como teatro, ou da telenovela, né, principalmente, retira das pessoas a sua capacidade de se comunicar através do teatro e de viverem as suas próprias histórias. E esse exemplo também que ele dá lá do Chapéu Mangueira, das pessoas aos poucos irem percebendo, né? Aos poucos os grupos eles iam percebendo que faziam teatro e faziam teatro falando para os seus. Então eu acho genial, sim. Muito bem colocado. Vamos ler mais um exemplo que o Boal coloca de grupos, né, que participaram do mandato, só para a gente continuar ilustrando isso aqui. O oprimido reconhece os mecanismos da opressão. Aconteceu no domingo à tarde, na sede do Atobar, uma associação de homossexuais. Ensaiava-se uma peça que os próprios atores haviam escrito sobre um caso real. Um deles havia um teste por escrito para obter determinado emprego. Havia feito um teste por escrito para obter determinado emprego. Foi aprovado e convocado para uma entrevista pessoal. Ao vê-lo, o entrevistador começa a estranhar o brinco na orelha, os anéis, as roupas. O rapaz a tudo responde que é uma questão de gosto. Finalmente, por suas peculiaridades, o rapaz não é aceito, apesar do ótimo rendimento no exame escrito. Começou o ensaio espetáculo. Estavam presentes os 100 homossexuais que habitualmente se reuniam no local em Magalhães Bastos, e mais uns 10 assessores do meu gabinete convidados para assistirem e debaterem. No fim da peça, quando ouve o gerente dizer que ele não será aproveitado, apesar do excelente exame, o protagonista silenciosamente chora, sem protestar. A cena foi representada com grande autenticidade e emoção, e a plateia aplaudiu com entusiasmo as lágrimas sinceras diante da injustiça. Só que o ator não estava representando, estava vivendo. E só nós demos conta disso quando uma das coringas entrou em cena para reconfortar o ator. A cena ensaiada não deveria terminar assim, mas ao contrário, explodiria com uma violenta resposta do homossexual oprimido. No momento de representar, o ator se emocionou de verdade, esqueceu-se do texto decorado e chorou em silêncio.
O que teria acontecido com o ator e com o personagem? Hipótese, ou melhor, hipótese, menos do que, né? O rapaz estava habituado à discriminação e sabia se defender. Na vida cotidiana, conhecia seus inimigos e conhecia as armas para enfrentá-los. Estava habituado a viver essa cena na vida real e deveria, como ator, vivenciá-la no palco, diante de nós. Na rua, a cena ocorria sempre pela primeira vez, por isso o ator a vivia em cena. Deveria repetir o ensaiado, o pré-estabelecido, por isso vivenciava. Na vida real, se vive. No teatro, se vivencia. Cada qual tem as suas vantagens. Mas no momento representar, e ao ver os mecanismos de opressão, o desprezo, a desvalorização, a discriminação, o asco, usados ficticiamente contra ele, por um homossexual como ele, este também vítima da mesma opressão, o ator viveu essa descoberta e não pôde usar, diante do seu semelhante, as armas e as defesas que comumente usava contra os seus verdadeiros opressores. O cinismo, a petulância, a caricatura. Essa descoberta foi vivida pela primeira vez, daí a emoção incontrolada do ator. Essa descoberta não havia sido ensaiada, não estava prevista, não podia ser vivenciada, foi vivida. Ok, a obrigado. Menina... Não, só um minutinho, Cleber. Porque o Boal, que eu gosto muito, é o que o Boal consegue fazer para explicar cada nuance do que seria a interpretação. O Boal, ele conta essas histórias, né? Ou ele rearranja alguns fatos que chega mesmo a confundir alguns pesquisadores que dão mais importância ao fato do que ao que o Boal quer da teoria sublinhar. Né? Então, ao colocar isto, essa dificuldade que ele coloca nesse texto, nesse capítulo, né? De entender o que é espaço estético, do que é representar, reapresentar, e que às vezes é a sua própria história e nem sempre é possível você ultrapassar isto para apresentar, né, diante dos seus, mas como é necessário você mostrar isto para que outros possam substituir no fórum, né, e exercitar o que ele já havia exercitado, por isso ele estava ali como ator. Quer comentar alguma coisa dessa passagem, Luiz? Você lembra do Atobá? Fiquei aqui pensando se eu deveria, porque o que eu vou trazer é mais um exemplo que eu uso como professor de artes em geral, artes integradas ou próprio teatro, que a diferença entre efusão e expressão, né? O que o Alfredo Bozzi, né? Fala bastante sobre, né? Então, eu tenho dois exemplos. Se você ouvir aquela belíssima interpretação, comovidíssima, da Elis Detrás da Porta, que é bastante icônica, você vai ver aquela grande intérprete chorando, porque, de fato, tinha havido um evento próximo na vida em que fez com que chorasse cantando a música. Então, como disse o Boal, a expressão se juntou com a efusão e ficou mais efusão, ficou mais vida do que arte. O contrário disso, a Maísa, com 19 anos no Japão, pela primeira vez, eu acho que uma artista brasileira chega a uma TV japonesa, né? Ela muito nervosa, o pessoal tinha feito um arranjo que não era exatamente o arranjo com a pegada brasileira, ela sabia que aquilo podia não dar certo, começaram a fazer perguntas incômodas sobre samba, porque Orfeu de Carnaval estava com grande sucesso mundial, então queriam tratá-la como uma sambista, ela dizia que ela cantava samba-canção, que era um pouco diferente, e queriam perguntar coisas do filme, ela estava muito nervosa, mas na hora que ela começa a cantar, é impressionante o domínio da técnica, com tudo que ali se apresenta de nervosismo e tudo mais, ela faz um gesto para começar a cantar e começa a interpretar de uma tal maneira que é incrível. Então, eu sugiro que as pessoas que estão aqui façam a pesquisa no YouTube dessas duas coisas, o canto Detrás da Porta e a Maísa
no Japão, né? E aí vocês vão ver um pouco dessa experiência que o Boal está contando aí, que é exatamente isso, né? E do capítulo anterior também, da atriz que toma seu banho para fazer a pessoa que... Suja. Exatamente. Não, sim, eu gosto muito, né? E você, assim como os outros que trabalharam com o Boal, vai conseguindo fazer também essas, digamos assim, explicações para que seja em um nível de todos e não somente para alguns. Então, penso que quando o Boal começa a falar aqui de interpretação e traz esses exemplos, você traz mais um, né? Para que a gente consiga entender e perceba que o teatro não é alguma coisa que a gente não consiga fazer. E sim, trabalhando, entendendo, discutindo, se consegue fazer. E no caso desse teatro fórum, do teatro feito nas comunidades, pelas próprias pessoas, com suas próprias histórias, experiências, né? Tudo pode acontecer. Então, cabe ao grupo e quem estiver, de uma forma ou de outra, trabalhando com o grupo, ir, né, discutindo, apoiando, que vai chegar lá com certeza. Eu posso fazer um exemplo do próprio mandato. Um dos grupos, você conheceu também muito bem, era o grupo da Vila Kennedy. Sim. E como eu não trabalhei na campanha, eu estava dirigindo aquele teatro comunitário. É um teatro da Funarge, não é um teatro comunitário, é um teatro dentro de uma comunidade, e eu era o único diretor. Tinha uma família morando dentro do teatro e a gente fez uma equipe junto com essa família, foi muito interessante. Mas existem na Vila Kennedy, ainda existem, e naquela época muito forte, grupos muito potentes artísticos, por conta da própria existência do teatro há tantos anos naquela comunidade. E esses grupos, você conheceu um deles, tinha uma potência artística muito grande, mas foi um grupo com o qual eu tive mais dificuldade de trabalhar, e tive muito sucesso, muito insucesso também ao desenvolver trabalhos de teatro do oprimido com eles, porque eles tinham toda já uma linguagem teatral que eles não queriam deixar de lançar mão dela, né? E estavam produzindo trabalhos, via de regra, que atingiam certos pontos, né, de comunicação com o público, mas não os que nós desejávamos com relação ao teatro do oprimido, né? Tudo, apesar de estar buscando falar sobre os problemas vividos por eles, né? Mas foi muito difícil também essa minha experiência, e era um dos grupos que eu não sei, realmente não lembro se o Boal fala sobre algo sobre isso no livro, mas vamos seguir. O que eu acho muito bom você falar, que eu acho que o Boal está falando disto, que não obrigatoriamente se consegue. Ele está falando aqui também das dificuldades, dos insucessos, de na hora do fórum, o ator, né, que estava vivendo a personagem principal, não conseguiu reagir dentro da ficção e chorou dentro da realidade, percebendo, né, a dureza, a crueldade que é a vida, toda a nossa vida. Falando nisso, eu queria até lembrar, a gente fala sempre isso aqui, que o Boal, né, faleceu em 2009, e os seus livros ele começa a publicar em 74, esse é de 96, e algumas atualizações, é importante a pessoa que lê, né, fazer essas atualizações ou contextualizar. Por exemplo, homossexual já não é uma palavra tão utilizada, né? E então leiam com esse distanciamento de 25 anos atrás, e não com o olhar de hoje, o homoafetivo, né, como é colocado aqui. Beleza. Kleber, vamos seguir um pouquinho mais com esses exemplos de interpretação? Ok. A menina fala com seus opressores por interposita persona. O
grupo de estudos negros das universidades cariocas, o CENUM, estava apresentando sua peça O Pregador para uma plateia predominantemente de estudantes negros, mais jovens, de escolas e colégios. A peça trata de uma menina negra e de suas opressões quando busca um emprego e é discriminada pela cor, mas trata também das opressões em sua própria casa, na infância, quando a família a obriga a aprender um pregador no nariz para tentar afiná-lo e parecer mais branca ou menos negra. Em um dos espetáculos, uma menina entrou na cena e teve medo porque viu neles, atores, gente parecida com seus próprios companheiros. Gente que fazia com o personagem da jovem o mesmo que seus companheiros faziam com ela na escola. Xingar de preta, carvão, zulu, crioula, pichain, anum. Teve medo e raiva, vendo seus verdadeiros companheiros assistindo a cena ao seu lado e aos personagens entrando em cena. Disse tudo o que gostaria de dizer aos verdadeiros colegas da escola que assistiam calados e envergonhados. Daí para frente, nunca mais os meninos brincaram com ela. Perceberam que xingamento não era brincadeira, doía. É interessante esse... Fala, Luiz. Te cortei? Não falei nada, não. Eu fiquei aqui. Não, só comentar, né? Esse efeito do fórum, aqui quando o Boal narra essa situação, ele vai narrar muitos desses tipos de efeito, do magro e o gordo lá no sindicato em São Paulo. Ele vai falar do prefeito de Gordramo, na Itália, né? Que é quando os opressores estão perto, estão próximos ou estão assistindo cenas, e que a cada entrada, né, a cada alternativa, isto vai ficando bem definido. E, no caso aqui, ela consegue falar pela primeira vez, na ficção, tudo aquilo que ela nunca conseguiu falar para os colegas de classe. E que aí, estando eles assistindo ao espetáculo, ela consegue falar e eles escutam, e parece, né, que o bullying diminuiu, ou pelo menos naquele momento parou. Ok, vamos lá, Kleber. A mulher descobriu que sempre tinha sido atriz. Em um dos nossos vários grupos ligados à Igreja Católica, uma mulher gorda foi escolhida para fazer o personagem de uma mulher gorda, irada, briguenta e agressiva. Ficou feliz e radiante. Veio depois outro papel, um pai rabugento e agressivo. Mas feliz ficou e disse: agora eu descobri que a minha vida inteira eu sempre fui atriz e nunca tinha percebido. Só que daqui para frente eu quero também representar papéis mais diferentes de mim mesmo, porque o meu marido reclamou. Viu só? Eles estão dando papéis para você que são a tua cara. Você só faz papéis de mulher estabanada e até quando eles precisaram de um homem parrudo, escolheram você. Vê se faz um personagem bom, contente, pelo menos em casa. Ou seja, né, mais uma vez aqui a questão da interpretação, né, como é que isso funciona e como é que aos poucos, né, as atrizes e os atores vão entendendo isso. Ele vai explicando como, da forma popular, você pode também discutir o teatro. Tem mais alguma aqui? Foi, né? Ok, Kleber, obrigado. Então, Luiz, seguindo essa ideia dos depoimentos, você foi um dos animadores culturais. Eu expliquei muito rapidamente no primeiro dia, né, essa chegada do Boal. E aí, você não poderia falar para a gente um pouquinho antes do dia 6 de agosto de 86, quando você foi capturado, virou animador cultural do CIEP? Como é que foi isso aí? Foi um pouquinho antes, foi em 85, para ser animador cultural. Eu quero também aqui, eu estou no celular, então estou vendo a Thaisa. Oi, Thaisa. Eu também soube que a Dani também está aí, uma atriz próxima aqui, minha vizinha de bairro. Um abraço, um beijo em quem esteja aí que eu conheça. Eu não estou conseguindo ver as pessoas.
Estou num quadrinho aqui. Então, eu fui o animador cultural, a profissão, né, animador cultural, animadora cultural, ela tem uma relação muito forte com o teatro do oprimido, né? Foi, rapidamente pensando, a Cecília Conde foi uma idealizadora, uma mentora dessa ideia. Cecília foi uma mulher muito especial, foi compositora teatral, né, de espetáculos legendários, né, como Hoje é Dia de Rock, O Arquiteto e o Imperador da Abissínia, tantos espetáculos lindos, né, que ela musicou, né, e foi muito reconhecida. É uma das precursoras da musicoterapia no nosso país, né, apesar de não ter sido formada na musicoterapia, ela foi precursora disso e criou uma escola de musicoterapia importante no Conservatório Brasileiro de Música, que pertenceu à família dela há muitos anos, ainda pertence de alguma forma. Então, a Cecília viajou para Cuba e conheceu as casas de cultura de Havana, e soube também das mesmas experiências na França, ou próximas experiências, né, de centros culturais, comunitários, e conheceu a figura do animador cultural, o animador sociocultural, como se fala mais na França, e viu que ele era um intelectual orgânico, que está em todos os nossos bairros e municípios e em todos os lugares, né? Sempre tem esse animador, essa animadora cultural. E eles descobriram isso de uma maneira um pouco dura, porque eles faziam um projeto, veja você, com pessoas, ela estava com Paulo Afonso Grisoli, né, na época, o seu coordenador, com pessoas, mas fizeram um projeto chamado Pacotes Culturais. O nome já diz. Eles chegavam com coisas fechadas para apresentar em municípios, com kits de espetáculos, músicos, cenas, pinturas, levavam para uma comunidade. Mas, chegando lá, as pessoas da comunidade diziam, pá, tudo bem, mas cadê a gente aí? Cadê a nossa produção? A gente quer apresentar o nosso teatro. E eles começaram a entender perfeitamente, óbvio, não sem tempo, né? Que precisava, que aquele pacote tinha que ser aberto, né? Que não era essa a oferta que eles precisavam. E eles começaram a identificar os animadores culturais, as animadoras culturais desses lugares. Foi essa proposta que foi trazida a pedido do Darcy Ribeiro, né? Para os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, né? Então, como eles estavam como naves pousando em diversas comunidades, e aquelas naves lindas, diga-se de passagem, de projeto arquitetônico do Niemeyer, mas tinham que ter uma cara daquela gente, né, que ali estava, né, no entorno. Então, esse animador cultural, essa animadora cultural era fundamental, e foi nisso que eu e você fomos convidados para fazermos. Você na Ilha do Governador, e eu em Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Parque Anchieta, que era a minha região de origem, ali, nascido e criado. Tá sem som, Lico. E aí, né, veio a oficina, esse primeiro contato com o Boal. Como é que foi? O que você acha que vale a pena a gente comentar aqui desse projeto, a Cecília com os animadores culturais? Boal também... Diga. Alguma coisa cortou, Lico, mas eu acho que eu entendi. Não sei se você ainda está falando sobre você, porque parou. Não, pode parou falar, assim. pode falar. Pois é, o Boal comenta que ele fez um autoconvite ao Darcy, ainda encontrando lá, enquanto ele estava no exílio, né, lá na França, se não me engano, e que o Darcy disse que estaria ocupando um cargo de governo, e o Boal disse que, olha, eu estou nessa. E apresentou a proposta da Fábrica de Teatro Popular, que era exatamente foi a primeira formação de coringas na América Latina, né? Partindo do Brasil, de coringas, né? De coringas, formação de coringas. Então, ele começou a fazer isso com o quadro de animadores e animadoras culturais do estado do Rio de Janeiro,
e nós éramos 31 pessoas, né? E a ideia era exatamente isso, a multiplicação das técnicas do teatro oprimido para serem feitas nas suas comunidades, né? Por isso, eu certifico que seja a primeira formação de Coringa trazida para cá. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Coringa, toda hora vem esse termo e muita gente pergunta, né? E para quem está aqui pela primeira vez, escuta você falar formação de Coringa, fala, pô, os caras viraram carta de baralho, os caras... O que era isto? E você antes comentou do intelectual orgânico e depois animadores culturais, ou seja, pessoas que já possuíam determinados saberes socioculturais, sociopolíticos, também próximos a um tipo de educação talvez não formal, e o Boal vem e sobre esse conhecimento, sobre essas pessoas, ele então colocaria mais um. Então, seria isto, e o que é Coringa? Você é um Coringa, Luiz? É por isso que eu digo que o Coringa e o animador cultural, eles têm uma relação muito grande, têm inspirações freirianas óbvias, né? A gente não tem dúvida disso. Oi, Bárbara, tudo bom? Estou te vendo agora aqui no quadrinho. Então, o Coringa é o animador do espetáculo. É aquele que só se anima enquanto o espetáculo não está aceso. E se o espetáculo acender, ele diminui totalmente a sua chama, né? E uma das coisas mais difíceis para Coringa, é a gente perceber quanto que tem que ser menos e negar-se completamente ao julgamento, né? Porque é algo que numa situação de poder, a gente é impelido a fazer e é necessário todo o tempo essa regulação, né? E essa regulagem, melhor falando. E o Coringa é esse que está entre o espetáculo e o seu público, que é um público de espectadores, né, daqueles que vão entrar em cena em algum momento, conhecendo as regras do jogo. Essa Coringa explica a regra do jogo e animam o jogo, né? E saem de cena de fato. Às vezes já aconteceu do Coringa já não sabe, durante um bom tempo se calar completamente, embora eles precisa saber, é necessário que saiba um tempo também que o jogo precisa ser renovado, que tem que vir outra intervenção, mas assim, é uma personagem antropofágica, pode se implodir, né, se necessário, mas ela precisa estar ali para fazer o jogo acontecer. Tá, Luiz, eu vou colocar mais uma questão, mas vou pedir a galera aí que queira perguntar também para participar, tá? Se tiver alguma questão. Quais foram os núcleos de teatro do oprimido que você atuou à época do mandato, né? E foi difícil montar esses núcleos, você já conhecia? Como é que você chegou? Primeiro, quais foram os núcleos, como é que você chegou, como era a abordagem, né, para criar um núcleo de teatro do oprimido? Bom, eu fiquei 1 ano apenas do mandato, eu só fiquei no primeiro ano do mandato. Houve algo que é importante ser dito, a gente fez uma discussão interna para saber se nós iríamos utilizar uma estrutura que era um pouco mais vertical, hierárquica mesmo, ou uma estrutura de composições mais horizontais, que seriam os núcleos comunitários, esses grupos com os quais nós trabalhávamos, que aí sim seria uma ideia de primeira proposta de mandato coletivo. Eu não considero que tenha havido um mandato coletivo nessa experiência do teatro legislativo da maneira como nós conhecemos. As leis foram criadas a partir das súmulas. Eu ia te perguntar isso, porque as súmulas são riquíssimas. Súmulas são aquelas anotações inspiradas naquelas anotações de futebol, assim que termina cada partida. E nós fazíamos isso em cada final de espetáculo, né, ou durante,
alguém fazia todas as ideias que depois eram apresentadas. Até pouco tempo eu tinha uma delas lá de vigário-geral, para falar sobre um dos grupos que nós trabalhávamos. E eu não sei, vou tentar encontrar, mas isso com certeza o mandato deve ter guardado e é riquíssimo, né? Então, nesse aspecto, teve uma coletividade participante, sim, mas havia uma estrutura que se optou por ela também, que tinha uma hierarquia, tinha um elenco central, né? Um elenco, nós tínhamos um elenco que levávamos os projetos para a rua também, e os núcleos ainda estavam em formação, é muito difícil a formação de núcleos, porque, primeiro, a manutenção deles é uma riqueza impressionante. Pensar em Marias do Brasil, pensar num núcleo que existe há décadas, né, que se formou num grupo autônomo importantíssimo, mas isso não foi um exemplo fácil de se achar. Isso é um exemplo conquistado com muito empenho, muito trabalho e empenho das suas componentes, então, principalmente, mas, assim, não é um trabalho fácil. Então, eu entendo que urgia um tempo que precisava de alguma coisa que tivesse um funcionamento com respostas mais rápidas. Então, os núcleos que eu participei, e foi só nesse primeiro ano, foram esse que falei, de vigário-geral. Ele foi uma das experiências mais fortes que eu tive, porque foi quase que de imediato a chacina, e eu fui lá por esse motivo, a chacina de vigário-geral, 22 pessoas foram mortas, com pessoas de um determinado batalhão policial que entrou para uma revanche e matou, atirando em quem visse, né? E 22 pessoas morreram, né? E toda a comunidade ficou desmantelada. Associação de moradores, o tráfico, todas as instituições possíveis ou que houvessem lá se desmantelaram completamente. E aquilo me comoveu de um ponto que já tinha me comovido no dia anterior, quando corpos dos militares foram vistos e fotografados dentro de uma caçamba de polícia. Eles foram mortos e colocados dentro de uma caçamba da parte de trás, porta-malas, né? E aí, aquilo me comoveu, ver aqueles funcionários, aqueles operários, aquelas pessoas trabalhadoras, por tudo que se questiona, tem ali famílias e pais de famílias e mortos. Aquilo já tinha me comovido. Mas na virada, né, do dia, na madrugada, aconteceu essa chacina. Aí eu falei, das duas, uma, eu vou pegar meus filhos e vou colocar embaixo das minhas asas, não vou fazer mais nada, que não dá para fazer nada na sociedade, ou eu vou encarar, enfrentar, tentar fazer alguma coisa, e eu me prontifiquei a ir para vigário-geral. Era um risco muito grande, e eu passei por situações muito difíceis lá, né? O núcleo de vigário-geral foi muito importante. A gente fez um espetáculo chamado Cargas d'Água. Esse espetáculo ele é relatado no livro que virou um best-seller do Zuenir Ventura, Cidade Partida, embora o Zuenir faça uma crítica ao próprio espetáculo, né? Ele faz uma crítica dizendo que algum desinteresse da plateia se dava pelo fato do problema representado ser um problema que todos já conheciam e já viviam. Na verdade, não era bem assim. O fórum aconteceu e falava sobre falta d'água dentro da comunidade, mas de uma maneira muito... Até porque falar sobre qualquer problema sem colocar muito sonho, muito desejo ali de fabulação até, não dava conta, porque aquelas pessoas passaram por um trauma muito forte. Pensar, então, para você entender a sociedade, pensar em mortes, então, e no que aconteceu, nem pensar. Então, meu trabalho como Coringa era levá-los, e essa peça começava com o Poço dos Desejos, porque a falta d'água começava com o símbolo de Poço dos Desejos, porque, né, tem um mito sobre essa questão do Poço do Desejo. A gente começou a trabalhar ali o problema da menina que não queria levar a lata d'água na cabeça porque o cabelinho dela, que era esticado, né, caía água, e era um fato verdadeiro, contado por uma jovem, e com isso a gente discutia a falta d'água no local. Mas aparecia uma opção de coisas assim. A nossa imprensa chegava lá e teve um grupo que chegou já
propondo que eles tinham projetis, né, nas mãos, para fazer uma foto com as crianças deitadas no chão, jovens do grupo de teatro, e aquelas balas espalhadas juntos para ter uma ideia. Era a ideia de o que gerar em cima de toda a tragédia já gerada, né? É uma coisa assim. Então, a gente trabalhava com aquele grupo, foi muito importante. Até hoje eu tenho relações com aquelas pessoas, elas deixaram de ser crianças e são mães de crianças maiores do que elas, eram na época, algumas delas, e era isso que era muito forte para mim, assim, essa participação. Então, a gente fez esse trabalho lá, foi muito utilizado, foi muito representado dentro do primeiro ano de mandato também. Tivemos uma experiência na Rocinha, onde tivemos um trabalho ligado à gravidez na adolescência. Sempre tem um tema acompanhando os núcleos, né? Na verdade, a efemeridade, a rapidez como as coisas acontecem, às vezes garantiam que cada núcleo trabalhasse somente um tema, porque a gente não conseguia muito fazer a continuidade do trabalho. E a emergência da coisa, né? Um mandato precisa propor leis, e nesse sentido eu fui crítico do mandato para a época. Eu imaginava que o trabalho artístico-cultural teria, como é o teatro do oprimido, político inclusive, e muito mais até com uma tinta muito forte, né, política, que ele tivesse alguma restrição pela questão partidária, porque naquela época os partidos eram bem partidos. A oposição, por exemplo, do PT ao próprio PDT, que era governo no Estado, e que tinha criado um programa de educação, que era um programa incrível, dos CIEPs aqui, já falado, era absoluta. A crítica era absoluta, era inconciliável, era inegociável. PT e PDT podia ter relação alguma. Então, eu pensava que... Eu tive essa crítica na época, e isso tem um pouco a ver com a minha saída. Eu pensava que aquilo ia ser sufocado pelas questões das emergências partidárias e principalmente pela... como se chama quando tudo vai se fechando, né, dentro de uma proposta partidária que na época, a época era muito fechada, né? Uhum. E fugiu aqui a palavra. Mas, assim, eu tive esses dois trabalhos, a Vila Kennedy, que eu já comentei, fizemos um festival de teatro na época, assim, ainda na época do mandato, fizemos o festival, o FIT, né? Festival Internacional de Teatro do Oprimido, FITO, Festival Internacional de Teatro do Oprimido, que inclusive a Nádia fez todo o trabalho, dali surgiu também, né, as imagens do mandato, que já foi no segundo ano de mandato, né, Lico? Já tinha sido sim. No final do primeiro ano, a gente levou esses nossos núcleos para o Centro Cultural Banco do Brasil, uma coisa incrível, porque o Centro Cultural Banco do Brasil não tinha ainda uma audiência, uma entrada muito forte, popular, porque as pessoas viam aquelas coisas enormes. Isso aconteceu com os CIEPs também. Aquelas não entravam, achavam que não era para elas mesmas. E nós tivemos uma grande importância em fazer essa entrada, porque teve uma ideia genial, eu não vou lembrar de quem, mas eu acho que é coletiva, pelo menos agora de fazer os mini festivais comunitários. Esses mini festivais, eles faziam delegações eles faziam no seu próprio espaço, na Praça de Braz de Pina, na Praça da Vila Kennedy, fazia nesses seus espaços para depois levar para o Centro Cultural Banco do Brasil. E quando iam em delegações. Então entrava aquele povaréu mesmo de várias delegações dos municípios da cidade do Rio de Janeiro, porque tinha essa abrangência, apesar de ser internacional, o apoio que nós tínhamos institucional era da prefeitura, né? Isso até criou um problema também para o Boal na época, né? E a gente fez esse festival grande, né? E foi... Por que eu estou falando do festival? Porque nós apresentamos os trabalhos, né? Todos esses espetáculos que estavam sendo montados também, já
com os núcleos, e fomos vistos por outros países, vimos espetáculos de outros países também de teatro feito na mesma base, né? Teatro fórum, comunitário, criação coletiva, e foi muito importante. Então, foi o final da minha atuação. Então, eu praticamente atuei no primeiro ano ainda com pouca resposta de leis criadas. Eu lembro de ter trabalhado, por exemplo, com os tinham deficiência visual, né, os portadores de deficiência visuais, que chegaram a criar uma lei que foi aprovada, que foi a lei do alteamento das calçadas, para que eles não batessem com a cabeça nos orelhões, ainda muito presente na cidade naquela época. Mas eles tinham muitos desastres com as cabeças, acidentes, porque batiam, ela não chegava numa haste que tivesse no meio, aquilo era frontal, aquilo ia na direção da cabeça deles, e eles batiam fortemente, se machucavam fortemente. E é interessante que só quem vive isso pode pensar nisso. Então, foi um espetáculo teatral criado que trouxe essa ideia de lei, né, que foi aprovada na cidade. E cumprida. Quase todos que eu lembro foram colocados. Sim. Zona Sul. Como sempre, a gente não teve isso se espalhando pelo restante da cidade. Mas, Lico, foi isso. Quando eu fui convidado para o Teatro Legislativo, no caso, aqui, nesse evento, eu falei assim, mas eu não tive muita participação. Eu acho que fazer uma participação um pouco xoxa, porque eu tive um ano, e um ano é um ano de preparo, né? Um ano que a gente aquece, esquenta. Mas foi isso, a minha participação foi essa, eu não estou aqui muito lembrado aqui sobre alguma coisa eu deveria ter escrito, mas achei que a conversa ia me trazer à memória. Mas é isso. Não, mas está ótimo, ótimo. Eu queria saber se tem alguém aqui, né, que quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta para o Luiz. Eu tinha escrito. Desculpa. Quem é que organizou aí a inscrição, por favor? Tudo bem? Sou eu, Luana. Olha só, eu vou colocar aqui os nomes na sequência, e aí quem quiser fazer a pergunta diretamente pode fazer, senão eu posso fazer pela pessoa. Então, o primeiro é o Kleber, na sequência a Alessandra, e na sequência é a Inês, tá bom? Depois eu mando aí as questões do YouTube. Luana, que faça tudo seguido, por causa do horário, a gente sempre explode aqui o horário. Sim. Pode ser? Então, eu vou pedir para essas pessoas que pretendem aí fazer essas questões, só para ficarem atentas, senão eu posso fazer a questão, tá bom? Obrigado. Vai lá, Kleber, pode falar. Oi, legal. A minha pergunta era justamente que esse debate trouxe essa situação de onde estão as súmulas, né? Eu vi que alguém colocou o Instituto, aí eu acho que mais político. Eu acho que está uma pesquisa incrível, né? O Luiz falou que talvez o mandato tenha, né? Não sei se chegaram a fazer, porque normalmente os mandatos hoje fazem documentos do próprio mandato, porque tem verba específica para isso. Talvez naquela época não tinha, né? No início ali, a redemocratização, talvez não tivesse nenhum, talvez não tenha, na verdade, nenhum PDF com essas súmulas originais das súmulas, que seria riquíssimo. E você trouxe essa questão do livro, alguém comentou do livro do Denis Ventura, a relação lá com o Vigário Geral. Isso me trouxe uma memória afetiva incrível, porque eu tinha vindo do Rio pouco tempo, acho que 4 anos. Eu vim para Manaus com 8. Eu nasci no Rio e vim para Manaus com 8. A família do meu pai é do Rio, da minha mãe é do Amazonas. E eu morei em Vigário Geral, atrás da fábrica da Mabel ali. E alguns amigos de infância nossos eram da favela. E eu vim para cá e 3 anos depois, se eu não me engano, aconteceu a chacina e foi um negócio assim, uma comoção, e isso trouxe uma memória afetiva do caramba. E eu fui atrás do livro agora, eu não tinha me atentado, eu fui ver onde estava, porque realmente, e aí me lembrei que em 2016, engraçado, isso tem 30 anos para trás, né? Em 2016, quando a última vez que eu fui ao Rio, eu fui eu sempre fico neste local, que é ali na Rua Mauro, na Vigário Geral, que é onde era a fábrica da Mabel, agora a fábrica de cueca, que é do Omo, se não me engano. Então a gente mora no condomínio de trás.
E eu cheguei, uma coisa que me fez muita tristeza, cara, foi que eu cheguei e estava passando uma postagem de alguns alunos dando o depoimento de que não podia estudar em Parada de Lucas, porque a favela de Parada de Lucas, a facção é contrária à do Vigário Geral. E aquilo, pô, me prendeu, porque o problema era criança dizendo, olha, eu não posso e tal, eu não posso cruzar, eu não posso matricular, e a Prefeitura do Rio não conseguia resolver, porque era um negócio municipal, e jogaram a criança para lá. Eu fiquei, cara, é um absurdo total. Então, assim, são coisas que você falando foi me provocando nisso, mas a minha pergunta era sobre as súmulas, de fato, assim, onde estão, e daria um trabalho fantástico, talvez uma construção desses nossos encontros todos, de repente, quem sabe, trazer essas súmulas, ou o Instituto tem, mas eu ficaria maravilhado em poder vê-las também. Luiz, deixa eu responder muito rápido ao Kleber e a todos e todas. A gente está, na verdade, aqui começando nessa investigação, e vem o pessoal que cuidava das súmulas, que é o Luiz Mário, né? O Olivar Bendelac também vai estar aqui, e aí eles vão dizer se existem, se foram guardadas e onde estão. Elas eram feitas, levadas para o gabinete e entregue à parte, digamos assim, da assessoria legislativa, e outras eram lidas nas reuniões semanais com o Augusto Boal. Mas só tá, Kleber, não acredito que o Luiz saiba onde estão todas as súmulas, acho que não, mas vai vir mais gente aqui que vai falar sobre isso. Impressas em impressora matricial de cor azul, tinta, aquelas que a gente tirava a beiradinha, cheia de buraquinhos. Assim. Beleza. Quem mais tem questão aí para juntar para o Luiz? A segunda questão é da Alessandra. A Alessandra vai falar o seguinte: boa tarde a todos. Sou a Alessandra e tenho uma pergunta. Tem alguma obra em que os espectadores não participaram? Se sim, que estratégias usaram? Eu sinceramente, uma única vez o Teatro do Oprimido não funcionou na minha vida, mas não foi no mandato legislativo. Aí eu não sei se eu devo responder por que não. Pode falar, claro que sim. Eu fui para um quilombo chamado Furnas de Dionísio, no Mato Grosso, né, próximo a Campo Grande. E nesse quilombo, fui lá, alguém falou assim, vai lá, faz uma oficina de Teatro do Oprimido. Eu comecei a fazer os exercícios, eles adoraram e tudo. Aí eu comecei a querer, primeiro fui recebido pelas mulheres, os homens estavam trabalhando, e elas eram a liderança de verdade. A gente, para chegar no lugar ou para andar por ali, as crianças de roupas pulavam nos riachos de água cristalina a qualquer momento, e saíam daquela água com a mesma roupa, e era um outro lugar. E aí, eu, sinceramente, eu escrevi isso para nunca entreguei, porque não teve mais a publicação da Metax, que nós faríamos esse depoimento. Eu comecei a puxar com eles as cenas que poderiam ser as opressões locais, e teve uma hora que eu achei que tinha encontrado. Eu falei, oba, vai surgir daí alguma coisa, olha como é que é o negócio, né? A gente torcer para ter a opressão, brincadeira, na verdade a gente perdeu o emprego nessa hora, né? O que acontece? Apareceu uma imagem que tinha, feita daquelas de... essa garrafa não é uma garrafa, homenagem a Magritte, né? Veio com cadeiras, que fez um altar, a garrafa virou uma santa, e alguém pegou o pano, fez um véu, e eu falei, opa, vai vir a opressão aí que a gente está precisando, tem que prestar atenção nisso. Aí eu falei, tá bom, gente, o que vocês estão vendo? Uma igreja. Tá, mas o que é essa igreja? Como é que ela atua aqui dentro da comunidade? Não, a gente está querendo muito uma capela aqui dentro, que a gente não tem. Aí eu, sinceramente, a partir dali já tinha trabalhado o dia inteiro, e eu
comecei a fazer uma troca, contando histórias. Elas me ensinaram a catira, que era a música local. Elas contaram as coisas delas, e nós, crianças e mulheres. Os homens chegaram do seu trabalho, não trabalhavam para ninguém, trabalhavam para a sua comunidade mesmo, né? E não havia opressão perceptível ali. Então, naquele momento, pelo tempo, eu fui lá, né? Na verdade, era uma contrapartida de um projeto, uma coisa dessas que se encomenda sem fazer uma pesquisa, uma pergunta, então, por esse motivo. Mas, fora isso, as opressões estão aí, são latentes, e nunca houve uma sessão que não houvesse intervenções, né? Já tivemos receios de que não acontecesse, mas elas acabavam acontecendo. Bem rapidinho também, Luiz, se eu dar uma completada nisso aí. Uma das possibilidades de não acontecer é quando você leva um espetáculo que não tem nada a ver com o público que vai assistir. Pode acontecer, sei lá, vamos supor que seja um espetáculo sobre a questão do feminino, da maternidade, qualquer coisa assim, e talvez tenha uma plateia somente de homens. Estou exagerando aqui, que não conhecem ou não sabem o que fazer, ou não sofrem, entre aspas, né, aquele tipo de conflito ou opressão. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade diz... A primeira regra, né? Teatro do oprimido, da oprimida, para o oprimido, para a oprimida, né? Para a oprimida, exato. A outra coisa é quando a dramaturgia, que a gente aqui ainda não discutiu, ela não é bem estruturada. Existe um esquema, digamos assim, de dramaturgia, existe uma forma de você preparar a obra de maneira tal que vai envolvendo o espectador até que ele fala, aí, nesse momento, eu quero fazer uma intervenção que eu não concordo, tenho uma ideia. Então, às vezes, não conseguir achar ou transformar em um conflito cênico, isso pode acontecer. Eu lembro que, conversando com a Claudete, ela falava muito disso, que às vezes ia ver um trabalho, um início de montagem, onde não ficava muito definido o que era o conflito principal, qual era a trama. Então, às vezes, se você monta um espetáculo onde isso não está nítido, ninguém entende e ninguém entra. Pode acontecer também. Qual é a próxima, Luana, por favor? Inês vai perguntar diretamente. Pode ir, Inês. Oi. A gente até entrou no assunto, né? Minha curiosidade era sobre como chegava ao tema, justamente porque, já que fala sobre, está no conceito do diálogo e da transitividade com o Freire também, né, tem a proposta de chegar à comunidade e fazer o estudo da realidade. Aí eu fiquei pensando assim, como é que chega o tema com a comunidade, para não levar, né? Porque se a gente leva o tema, não existe transitividade nem o diálogo, né? Que é os conceitos bases do Freire e do Boal. E aí a horizontalidade também, né? Das relações. Eu vim de Quilombo, né? Então, acho que o grande ponto aqui na Amazônia, por exemplo, que sempre é a terra, a luta pela terra, né? Aqui sempre nós estamos na luta, eternamente numa luta pela terra. Para estar aqui nesse local, e ainda há pouco ele falou das crianças que pulavam no rio o tempo todo, estar ali naquele lugar, estar aqui nesse espaço aqui nosso, da Amazônia, a gente sempre está em luta, né? A gente sempre está em luta, a gente está sempre em pandemia. Então, minha curiosidade, né, que não é uma curiosidade, mas eu fico olhando ele escrever e eu digo, meu Deus, mas como chegava ao tema? Como se levar um espetáculo pronto, se quer chegar a um tema já determinado, que eu creio que não era isso que o Boal fazia, aí eu tenho só uma historinha para contar, que aqui na área ribeirinha não chega água potável, né? Então, a gente conversava, e dizia, não chega água aqui porque Deus não quer que chegue.
E aí, como é que tu fazes isso? Não é essa a questão. Obrigada. Dos bichinhos aí que você... Uma trilha aí super legal aí no seu áudio. Então, a minha janela, a minha casa. Então, olha só, realmente, até pouco tempo, hora ou outra a gente recebe encomendas, e hoje em dia existe até uma espécie de selo de qualidade se alguns temas forem debatidos. Então, ao convidar a gente, as pessoas já convidam com um tema. Eu digo, não vai funcionar. Esse tema surgiu lá do grupo, surgiu das pessoas, porque nesse sentido o teatro do oprimido é incorruptível. E você não consegue mudá-lo, porque quem traz o tema, quem escreve sobre o tema, até porque tem que ser a partir das suas próprias experiências, é o grupo que você está trabalhando, não é? Então, não adianta. Pode ser, mas precisa ver se vai dar. É eles que vão dizer, né? Então, tem essa questão aí. Quer concluir alguma coisa, Lio? Complementar? Não, acho que você já colocou bem. Sim, posso falar aqui. O mais difícil, Inês, é o coringa, o animador cultural, o artista, o professor, ser generoso, né? Não querer impor a sua ideologia, o seu pensamento. Mas quando você traz Freire outra vez, né? E Boal, eu acho que é isso. Basicamente, nós só auxiliamos, através de jogos, exercícios, da dinâmica, claro, também, a que as pessoas se expressem. Se a gente consegue fazer com que cada pessoa volte a acreditar que ela pode falar, ela tem as suas próprias ideias, a sua autonomia, a sua liberdade, palavras, né, dos livros de Freire, é isso que a gente quer. Eu acho que o Coringa, o Flávio Conceição concluiu a tese dele um pouco aí, é esse educador popular de Freire, é esse animador cultural da Cecília Conde de Darcy Ribeiro. Ele provoca, através do prazer, do lúdico, a que as pessoas se expressem, façam política, discutam, se organizem. Eu acho que é isso. Não dá para você levar o tema, né? O tema sempre tem que ser, o conteúdo tem que ser do grupo do oprimido. Luana, querida. Okay. Eu vou passar aqui algumas questões que surgiram aqui pelo YouTube. Antes de mais nada, eu queria somente fazer uma observação, e o telefone tocou bem na hora. Peraí, gente, desculpa. Atende, pode ser importante. Mas, enfim, uma vez eu vi a Bárbara Santos comentando que quando ela fazia vocês faziam algumas ações nas comunidades e percebiam que existia um receio, né, daquele grupo fazer uma apresentação de teatro fórum e relatar questões, né, naquela comunidade, porque havia um risco aí de ter algum tipo de retaliação, né, uma vez que os próprios opressores estariam lá na plateia, enfim. E uma das estratégias que ela comentou, que era fazer uma troca, né? Então, aquela comunidade fazia uma apresentação na outra comunidade e vice-versa. E aí eu queria saber se essa estratégia já existia, né, quando vocês atuavam entre as comunidades no teatro legislativo. Essa é a minha questão. Vou colocar aqui no YouTube. Coloco tudo junto ou vocês querem por ordem? Dá para ir falando também, né? Ok. A Norbélia Duarte, ela faz uma reflexão, né? Para o espectador que assiste Borbulhas, mais forte de entrar em cena ou não. Então, ela fala o seguinte, desculpa. O ator, ao vivenciar o personagem, sente-se ora opressor, ora oprimido. Possibilita sentir o que cada lugar borbulha no seu corpo. A possibilidade de estar desconfortável em qualquer papel é sinal de reflexão para o espectador que assiste Borbulhas, mais forte de entrar na cena ou não. Às vezes, não gostamos do que encontramos dentro de nós e é necessário se refazer.
e às vezes reafirmamos quem somos. Eu acho que vai muito naquele lugar, Lico, que você explicou daquela vez no arco-íris do desejo. Se você quiser, enfim, acrescentar também sobre isso. E, ao final, tem o Valber Elias, que ele pede para explicar novamente o que eram as súmulas. Embora a gente, enfim, nós vamos rever esse assunto, esse tema, né, com pessoas que atuaram diretamente, mas eu acho que ele talvez tenha feito essa questão depois. É isso. Vai, Luiz. O primeiro áudio dela saiu um pouco frágil, não entendi, para mim, pouca coisa eu ouvi. Alguma coisa sobre a estratégia, não entendi qual seria a estratégia. Não, ela... Oi. Que a Bárbara disse. Não, então, o que ela falou é que quando vocês faziam um trabalho de teatro fórum, e naquela comunidade existia um certo receio de apresentar determinados problemas, porque sabia-se que estava atrelado a pessoas que estariam lá naquela plateia e que poderiam, enfim, existia um receio de retaliações. Então, fazia uma inversão. Aquela comunidade iria se apresentar em uma outra comunidade e vice-versa, né? Então, aquela comunidade apresentava questões referentes à sua própria comunidade para outra comunidade. Então, fazia uma inversão de comunidades para retratar um pouco as suas realidades, sem receio de sofrer algum tipo de retaliação. É nesse sentido. Eu, particularmente, nunca vivi essa experiência que a Bárbara relatou dentro do teatro legislativo, como eu tive pouco tempo, né, e a experiência geralmente o opressor que é um outro problema dentro da nossa atuação de construção de texto, né, coletivo e tal, é que às vezes o sistema é alguma coisa muito distante, né, e a gente tem que encontrar suas representações mais próximas da gente, é verdade, mas esses vezes mais próximo é até distante, né? Então, por exemplo, um coordenador administrativo para representar uma prefeitura, um órgão público, né, falando de quando a questão está relacionada à falta de recursos ou qualquer outra coisa, né? Essa experiência, eu vivi outras, para que você, por exemplo, quando a gente lida com a linguagem simbólica, você tem possibilidade de falar coisas variadas sem usar o texto literal, mas o texto literário, né? A possibilidade de dizer coisas, muitas, acho que você queira dizer mesmo, às vezes até na lata, mas ela está vindo com uma estilização, né? Que às vezes é meio difícil de pegar. Então, eu lembro de 2 casos que eu vou contar rapidinho. Um foi com operários, né? Um trabalho rápido feito com operários da Uzi Minas, né, ou da Cesita, eu não lembro qual das duas, lá no Vale do Aço, em que era teatro-imagem. Então, um funcionário, um operário, fez uma imagem falando sobre a empresa. Eles estavam discutindo a empresa. Uma imagem de um Atlas carregando o mundo nas costas. E aí teve quem, uma vez o Coringa perguntando o que as pessoas estão vendo, teve quem dissesse, eu estou vendo que ele está ali se empenhando, está uma pessoa que está dando tudo seu pela empresa, qualquer coisa. O outro disse, simplesmente, ele está carregando o mundo nas costas. Ele está carregando a empresa nas costas. Porque ele podia dizer aquilo que ele estava vendo, né? Porque era aquilo que estava sendo... Então, existe essa possibilidade também, né, de se dizer coisas. E, ao contrário, aconteceu uma vez um fato, eu acho que é muito exemplar, de como que a linguagem teatral, ela inibe a disfarçatez. Olha como isso, o teatro é utilizado como, às vezes, tema de disfarçatez, né? Não faz esse teatro, está atuando, está fingindo, né? E, no entanto, ele faz o oposto, ele revela verdades. Na época do Arte contra a Fome, foi um grande evento puxado pelo sociólogo Herbert de Souza Bentinho, né? Esse evento juntou gente de todos os grupos que você possa imaginar.
E, inclusive, as pessoas estavam ali lutando para alimentar um grupo de pessoas. E quem tinha uma ideologia tal, X ou Y, também se juntava nisso, porque isso dentro dessa questão da ajuda humanitária, não porque era exatamente um interesse humanitário, às vezes, uma questão política. E um político entrou em cima de uma situação, né, que falava sobre a fome, né, dentro uma pessoa que invade um banquete dentro de um restaurante e é colocada à força para fora do restaurante, vai sofrer violência pelo garçom e tem que alguém intervir nisso. E essa peça montada e mostrada nesse evento, né, da arte contra a fome, entrou um político muito conhecido na região e tentando dar solução para o problema. E ele pegou do banquete que havia sobre a mesa, tudo feito de papel machê e espuma, ele pegou os churrascos, as pizzas que estavam ali em cima e começou a jogar no colo das pessoas que estavam sentadas assistindo à plateia e diziam assim: dá comida para o povo, dá comida para o povo, toma comida para o povo, e começou a distribuir comida, jogando sobre as pessoas. E quando o Coringa fez a pergunta, então o que ele fez, gente? Porque o Coringa sempre deve fazer a pergunta, porque tem coisas que parece que não são vistas, mas são, né? Nunca deve se pensar que tudo ali já está dito. Quando se pergunta público, vem coisas incríveis. E ele perguntou assim, o que ele fez então? E as pessoas falaram assim, ele agrediu o público, ele agrediu a plateia, ele jogou a comida em cima, aquela pizza ali machucou não sei quem. E aí... o que ele queria dizer era o contrário, mas o que ele dizia de fato, né? Então, essa linguagem simbólica, ela se encarrega de muita coisa, né? Eu acho que também é uma das estratégias, quando o risco é muito forte. Sim. Ok. Rapidinho falando, as súmulas, né? As súmulas, elas têm muito a ver, como o Luiz falou, de anotar tudo que aconteceu. O teatro é um jogo, é play, né? É jouer. E o que a gente faz, ou fazia também à época, o teatro fora era um grande jogo através do teatro para discutir a comunidade, os conflitos ali. Então, a gente tinha como protocolo, né, usando até esse termo do Bertolt Brecht, a ideia de anotar tanto objetivamente tudo o que aconteceu, quanto também um pouco subjetivamente o que nós vimos, né, o que a gente percebeu que ocorreu. Então, a súmula, no geral, era o relato, a descrição, o registro, né, do fórum daquele dia naquela comunidade. Com o tempo, nós já sabíamos um pouco a forma de escrever a súmula de maneira tal que, quando a gente chegasse na reunião do mandato, né, as súmulas tivessem uma leitura rápida, fácil, para aquelas pessoas que não participaram, não estavam no dia. O Boal não podia estar em todos, né, com certeza. De qualquer maneira, eu repito, nós teremos aqui algumas pessoas, entre elas o Luiz Mário e o Olivar Bendelac, que vão falar exatamente dessa transição do espetáculo para a lei através das súmulas desses documentos. A questão que foi falada da Bárbara, acho que foi a própria Luana, né, que colocou, existem casos e casos, né? Provavelmente ela lembrou de alguns espetáculos ou grupos que realmente corriam risco, às vezes até de vida, em comunidades como a Maré, comunidades onde estivesse acontecendo algum conflito ou confronto, ou ameaça da polícia, geralmente, as UPPs, e aí, com medo de apresentar, de denunciar abertamente aquilo, se fazia apresentando em outras comunidades que também sofriam a mesma forma de opressão, o mesmo tema, mas não eram aquelas pessoas imediatas daquela outro bairro, daquela outra comunidade. E o que a gente queria era discutir, e não fazer o espetáculo, sair de lá e deixar a pessoa vulnerável, correndo todo tipo de risco
por ter feito teatro e ter denunciado aquilo. Então, nesse sentido, de fazer em outros bairros, outras comunidades. Até porque, claro, a gente fala do tema, como a Inês falou, o tema de cada um, de cada grupo, mas, ao mesmo tempo, quando você leva para o contexto social, né, todos os bairros do Rio, todas as comunidades do Rio sofriam, em menor ou maior grau, determinadas violências ou determinada degradação urbana, né, que ainda hoje é a mesma coisa. Eu lembro que no primeiro dia o Boal narra, né, a realidade, a proposta, depois a realidade, e vai falar do Rio de Janeiro como era. Então, quando eu vejo aqui o Kleber falar de Vigário Geral, Luiz falar de Vila Kennedy, e a gente falar do Jacarezinho, ou lá do Morro do Estado, em 25 anos, 26 anos, piorou. Acho que a palavra é essa, né? Piorou, porque agora a milícia, mais a polícia, mais o tráfico, mais o Estado e mais o abandono, piorou bastante. Então, nesse sentido que eu vejo de uma certa proteção se o espetáculo fosse tão aberto. Mas acho que o Luiz colocou muito bem que você pode simbolizar tudo isso, você pode trabalhar de uma forma totalmente plástica, literária, poética, que todo mundo vai entender, mas nem mesmo o opressor vai poder botar um dedo na cara, uma arma, e dizer, você está falando de mim. Né? Essa carnavalização, ela também é possível. Então, era a súmula, a questão da violência, tinha uma terceira que foi dita, que eu já não lembro o que era aqui. Como é que era mesmo, Luana? Oi? Foi a Norbélia. A Norbélia, ela faz um comentário que, nessa reflexão, né, do espectador, quando ele entra em cena ou não, enfim, às vezes não gostamos do que encontramos dentro de nós. Tá, já lembrei. Okay. Tá. Então, Norbélia, o teatro do oprimido é baseado numa profunda análise da opressão, do opressor e como isso funciona. Né? O TO, a base é esta. Então, quando você faz os jogos, os exercícios, começa a surgir, né? As formas de opressão começam a surgir, mas a gente precisa que o oprimido mostre, porque é ele ou ela, né, que melhor conhece a opressão, como se dá a opressão, e aí sim, junto com o coletivo, a gente vai usando nossos corpos para fazer o antagonista, para fazer o opressor, a opressora, para podermos, na ficção, jogar. Geralmente é a pessoa oprimida, né? Eu, pelo menos, sempre gosto de fazer isto, que é colocada na personagem do opressor. Eu não gostava de colocar a pessoa que colocou a história, a oprimido, o oprimido em si, no seu próprio lugar de oprimido, não. Os próprios jogos já propõem estas inversões, né? Você está oprimido, está lá o anjo, o ego auxiliar, fazendo o opressor, você troca, basicamente todos os jogos, né, do TO pressupõem a troca, a inversão de papéis, a dialética aí, e aí, no fórum, né, é muito mais potente quando a pessoa que contou a história, ou o oprimido, está no papel do opressor, porque ele conhece no improviso como o opressor reage, ele tem todo o texto, ele domina tudo isso. E aí, quando alguém faz a intervenção, ou um grupo, um fórum coletivo faz a intervenção, ele vai tentando desmontar, né, todos os argumentos ou todas as ações teatrais, porque ele conhece e vai forçando, né, a intervenção a melhorar a qualidade da intervenção. É um jogo onde ninguém vence, mas cabe aos atores, às atrizes que
que estão fazendo a função, né, de antagonismo, de opressão, forçar ao máximo, dificultar ao máximo que as ideias de propostas, sugestões, né, de quebra de opressão aconteçam tão fácil. Por quê? Na vida real não é assim. Toda mulher, infelizmente, sabe o que é sair à noite na cidade do Rio de Janeiro, em qualquer cidade, 1h, sozinha, sabe o que é entrar num trem, no metrô, num ônibus lotado, em Manaus, em Porto Alegre, em Curitiba, o assédio como se dá, né? Então, esse texto, esse domínio, está no oprimido. Então, é importante que ele auxilie fazendo também papéis do opressor, da opressora, porque fica mais rico, fica a análise, né, final do público, ela fica maior, mais profunda. Eu não sei se era isso. Vai, Luiz. Acrescentar uma coisa que ela falou sobre o desconforto, né? Na verdade, eu também opto muito por isso, né? E quando a gente fez, por exemplo, a troca do capoeirizar o teatro, a gente também colocou o oprimido que contou a história para ser o opressor. Foi incrível, porque há uma ideia de que você está sendo solidário com o oprimido. Se você fortalece o opressor, garantindo que ele tenha, de fato, as suas características que te oprimem, você fará que o oprimido se potencialize, né, diante daquele confronto. Você vai atuar nessa direção de potencializar o oprimido, a oprimida. Então, é um exercício que parece que fica ajustado em quem está desenvolvendo essa ideia. Você reforça o opressor, porque ele não é fácil de lidar com ele, para que o oprimido, a oprimida, se alevante. E aí, Luiz, eu não sei, Luana, se ainda tem alguma questão, para fechar aqui esse bloco da interpretação, né? Eu acho que a gente está falando tudo isso, e esse emprestar-se como opressor, tudo, tem tudo a ver com esse bloco da interpretação, né? Como é que a gente faz uma interpretação em cena, treina as próprias pessoas que viveram suas opressões, como é que ultrapassam isto para conseguir também generosamente emprestarem as suas histórias para que sejam solidariamente discutidas por outros que viveram ou vivem ou estão vivendo aquela história de opressão. Então, é muito importante essa interpretação, digamos assim, né? Que não seja nem aquela televisiva, que não seja nem aquela que, o que eu estou fazendo aqui, eu não sei. Geralmente, quando é o tema dele, ele conhece, domina, sai tudo com relativa facilidade. Se o orientador, o facilitador, o coringa, não quiser impor, souber escutar e ver a estética apresentada ali pela pessoa. Ok, então, gente, se não tiver mais nenhuma questão, eu queria passar aí para você, Luiz, livremente, o que você quiser falar sobre sua experiência com o TO. Assim, gente, é sempre bom lembrar uma coisa: todo mundo que passou pelo Teatro Legislativo, ou pelo mandato, ou pelo CTO, continua utilizando o arsenal do TO para as suas áreas, de outras formas, e o Luiz é um que faz isso muito bem. Ele sempre criou novos jogos, sempre variou, né, as variantes, né, novos jogos. E, Luiz, inclusive, queria te falar que lembra da... estava aqui agora falando. De mim, você falou da Cesita, eu reencontrei a menina, a Cioli, não, que é o nome dela? Noale. A Noale. Soale. Eu encontrei a Sonali, com N. Ela está participando conosco na GITOU, ela está fazendo doutorado lá na Universidade Federal de Goiás, ou de Brasília, e ela tem um núcleo
participa de um núcleo que usa o teatro do oprimido e contação de histórias para a educação básica, Sonali. Lembrei de tudo, 30 anos depois, foi muito bom. Então, Luiz, com você, muito obrigado. Palavras finais são suas. Obrigado, Gisele. Obrigado a vocês, obrigado você, Lico, por, sabendo que eu tive um período curto de participação, achou que eu poderia estar mostrando um pouco da minha experiência nesse primeiro ano de mandato, né? E é isso, eu estou muito contente, né? E a potência disso, né? Você acabou de dizer, uma jovem que há 30 anos atrás estávamos fazendo uma oficina juntos e tal, hoje continua desenvolvendo esse trabalho, essa potência tão grande que tem essa metodologia, que a gente contribui com ela. A minha contribuição, a gente que eu falo é todas as a minha contribuição, ela tem se dado hoje muito mais no campo da estética do oprimido, que a minha formação, ela já vem, eu, por exemplo, sou formado em artes plásticas, tive essa formação, então eu sempre fui convidado a trabalhar com a parte de imagem, né? Então a gente desenvolveu uma série, antes do grande Cachalote, que ele é realmente muito mais novo do que eu, eu encontrei-o chegando, bem jovenzinho, dentro de projetos que nós fazíamos parte, né? E hoje ele é uma grande referência mesmo, mas antes dele entrar era um outro grupo, eu fazia parte desse grupo de pessoas da área das artes plásticas, e como também escrevo, fiz uma especialização em literatura infanto-juvenil, eu comecei a trabalhar as artes integradas, que antes nós dizíamos, né, assim, denominávamos, com a ideia da estética do oprimido mesmo, né, da oprimida, que eu acho que essa também é uma atualização importante. Beleza, Luiz. Muito obrigado mesmo. Obrigado a galera aí do YouTube, galera do Zoom. É sempre isso, gente. A gente está começando, a gente vai até setembro, se eu não me engano, que é quando começam as jornadas internacionais de teatro do oprimido de universidade, que inclusive já estão com as inscrições abertas, lá no Even 3, que é quando a gente reúne por uma semana praticantes, pesquisadores do teatro do oprimido do Brasil e do mundo. E a gente vai seguir aqui com o Teatro Legislativo. Na próxima semana, se a Paula Outram puder vir para falar um pouquinho de Hegel, vontade contra vontade, o protagonista, o antagonista, toda aquela estrutura, né, de dramaturgia que o Boal gostava tanto de explicar, porque sem aquela dramaturgia, o Teatro Fórum, não, aí sim, né, não funciona, como alguém perguntou aqui. Gente, então, brigadão. Quero agradecer muito a equipe, mais uma vez. Vou falar os nomes, esqueço de alguns. Simone, Rafa, Clara, Cíntia, a Luana, que está aí, a Thaísa, que está aí, também Simone Requião, a Antônia Pereira, também que está conosco, e mais um monte de gente que sempre ajuda. A Isabela também, que está aí com a gente, a Inês, tem a galerona aí conosco, viu? Então tá, até quinta-feira a gente se encontra. Obrigado, Luiz, valeu, parceiro. Abração, Luiz. Valeu, obrigado, Kleber, obrigado a todos e todas. O Olivar está aí também. O Olivar que falou, a voz... Tranquilo, tamo junto. Olivar, o pessoal depois vai querer saber o que é a súmula, hein? É no teu dia. Moleque. E a proposta é ir além, né? Sim. Falar do teatro legislativo depois do mandato, que é outra história. Perfeito, mas vai dar certo. Vamos chegar juntos. Com certeza. Valeu, Luiz. Tchau, gente. Abraço. Tchau.